Que a glória de Deus esteja realmente presente nesse lugar, na pessoa do Espírito Santo. Ore a Deus comigo. Nosso Pai, nosso Deus, a Tua glória é ser bondoso, a Tua glória é salvar, a Tua glória foi enviar o Teu Filho para mostrar ao mundo que Tu és Pai. Obrigado, Senhor, por revelar a Tua glória na pessoa de Jesus Cristo. Tomamos em nossas mãos os oráculos de Deus, a palavra de Deus, a revelação de Deus. O sermão não é um encontro de uma igreja com o pastor. O sermão é um encontro da igreja com Cristo. O sermão é um encontro da igreja com a Bíblia, com o Espírito Santo, e eu clamo para que isso aconteça nessa hora. Prega, Espírito de Deus, por meio da palavra, apesar do ser humano. Desce sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Abra a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 5, verso 22 até o verso 33. Efésios capítulo 5, verso 22 em diante. Aqueles que nos assistem pela internet são muito bem-vindos ao culto ao vivo da igreja do NASP. Que Deus abençoe você, especialmente os nossos queridos irmãos que têm a limitação e não poderão estar vindo à igreja. Louvado seja Deus, porque apesar disso você está aí. Irmãos queridos, nessa manhã eu espero alcançar toda a igreja, apesar do sermão ser direcionado mais para os casais, casados. Qual o modelo bíblico para o casamento? Qual o modelo bíblico para o casamento? Nós vamos estudar um texto da Bíblia hoje, que infelizmente é mal interpretado, mal compreendido, lido seletivamente, separado uma palavra ou talvez duas palavras, esquecendo-se do resto. Vamos ler, Efésios capítulo 5, marido e mulher, como deve ser o modelo cristão. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, porque se unirá à sua mulher, e porque ambos se tornarão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, individualmente, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Desde a ruptura da harmonia criada neste mundo com a intromissão do pecado, a queda, Deus colocou uma hierarquia funcional, funções, e essas funções têm sido distorcidas. Deus diz lá em Gênesis que homem e mulher foram criados por Deus como iguais. A primeira premissa bíblica, irmãos, perante Deus, não há homem, não há mulher, não há raça, não há cor, não há judeu, não há gentil. Ao pé da cruz somos todos iguais. A palavra submissão não tem a ver com inferioridade, mas com função. É o que nós vamos estudar. E aí Deus diz assim,
Mulher, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E os homens amam isso até o final do sermão. E aí as mulheres chegam em Efésios 5:22, mulheres sejam submissas ao seu marido, e elas não gostam desse texto, e elas têm razão, mas elas vão amar esse texto a partir de hoje de manhã. Segunda premissa, irmãos, a primeira premissa é igualdade, Gálatas 3:28, a segunda premissa, o homem deve ser submisso a Cristo, diz a Bíblia lá em 1 Coríntios 11, verso 3, e a terceira premissa, a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao homem como convém ao Senhor. E nós vamos estudar isso nessa manhã. Muito bem. A Bíblia, aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, a Bíblia usa um advérbio de modo. Como? Como? É o modelo divino. Como isso deve funcionar após o pecado, como que Deus colocou as funções, uma hierarquia funcional. Eu vou começar pelos homens. A Bíblia diz assim, no verso 23, o marido é o cabeça da igreja, como também Cristo o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Verso 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Primeira coisa, irmãos, que eu quero colocar e destacar aqui, o modelo para um homem casado, um modelo para um marido é Jesus Cristo. Amor sacrificial. O marido é o cabeça da mulher. Como? Um cabeça no amor, o cabeça no respeito, o cabeça no carinho, no cuidado, na atenção. Irmãos, o que é o cabeça? O cabeça é o líder. O que é liderar na Bíblia? É servir. Eu e você, homens de Deus, fomos colocados dentro de um casamento para cuidar da mulher que Deus nos deu, com amor sacrificial. Deus pede ao homem um sacrifício maior do que pede para a mulher num relacionamento. Eu era garoto, nós estávamos tomando banho num rio com uma cachoeira muito forte, no interior de Santa Catarina. E ali estava uma pessoa que era infiel ao seu esposo, e ela, por descuido, caiu na correnteza e estava se afogando e sumiu. O seu marido, que estava sofrendo processo de infidelidade por parte dela, eu era garoto, ele se jogou na água, e assim que ela submergiu, ele conseguiu agarrar os seus cabelos, e junto foram levados, e ele conseguiu arrastá-la para a pedra e salvou ela. Eu era garoto e perguntei para o meu pai, por que ele fez isso? Por que não deixou ela morrer? Ah, vocês acham engraçado, né? E o meu pai disse, filho, ele ama ela, apesar do seu pecado. E eu nunca esqueci isso. Essa mulher foi restaurada em Cristo Jesus e vive em Cristo Jesus. Irmãs queridas, agora eu vou falar uma coisa para vocês. Se você for para Peruíbe e o teu marido se afogar, não entre na água, não tire ele, porque Deus não pede isso para você. Agora, irmãos de Jesus Cristo, filhos de Deus, se a tua mulher se afogar na praia de Peruíbe e você não entrar na água para salvar e não der a vida por ela, você está em pecado. Isso é bíblico, irmãos. O sacrifício na Bíblia é do homem, é do cordeiro, é do macho. E a Bíblia diz, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Como Jesus ama a igreja, irmãos. Deu a vida por ela, foi na cruz por ela. Amor sacrificial. Esse é o tipo de modelo que Deus criou
como Cristo, a Bíblia diz. Amor sacrificial. Verso 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Verso 28, assim também os maridos devem amar a mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Verso 29, ninguém jamais odeia a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Além do amor sacrificial, o amor santificador, o amor cuidador, o amor protetor. É esse tipo de marido que Deus quer. A Bíblia diz aqui, irmãos, cuida dela, alimenta. Quantas mulheres com fome emocional, fome espiritual, fome de um marido que acorde de manhã e diga, querida, vamos buscar a presença de Deus. De um marido que deite no colo da esposa e ouça ela, sinta suas emoções, alimente as suas emoções. Homens estúpidos, grosseiros, machistas, mandões, não são modelo de marido segundo a Bíblia. Amor sacrificial, amor santificador, cuida, protege. A palavra santificação aqui tem a ver com cuidado. É o Espírito Santo que santifica. Veja o verso 31, coloque seus olhos lá, homens de Deus. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Qual o motivo? Quando você separa uma mulher da sua casa, você separa ela para ser um Cristo na vida dela. Para dar a vida por ela se necessário for, para protegê-la, para amá-la, para cuidar dela e para alimentá-la espiritualmente, emocionalmente. Quanta fome, quanta miséria em vários casamentos. Porque o homem não, eu sou o cabeça. Você é o líder de fato, você é o sacerdote como eu sou, mas como Cristo. É como Jesus, 7 vezes aparece o advérbio de modo, como, um modelo. Ah, irmãos queridos, amor sacrificial, amor santificador. E os versos 28 e 29 fala de um amor doador. Agora vem a palavra hipoteige ou upoteige. Interessante, irmãos, a palavra submissão não tem a ver com inferioridade, tem a ver com função. Etimologicamente, a palavra submissão na nossa língua, no original, é assim, ó. A missão do marido é amar, é salvar, é cuidar, é proteger, é ser o líder, é ser o sacerdote, é ser o cabeça, é ser o servo, é ser o escravo. Ô pastor, mas que sermão ruim que o senhor está pregando. Jesus é chamado de servo, de diácono, no livro de São Marcos várias vezes. Eu vim a este mundo para servir, para dar a minha vida. E a palavra servo é a palavra doulos, é escravo. Jesus se tornou escravo da igreja. E a Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a tua missão, homem de Deus. Esse é o modelo bíblico. Agora, irmãs de Jesus, só se a mulher não for normal, só se ela não for saudável emocionalmente, que mulher tem dificuldade de se submeter a um marido como esse? Ah, eu não gosto da flor que você trouxe. Ah, eu não quero que você me leve para jantar no Haskell. Ah, eu não quero que você me dê um carro zero. Eu não quero que você me ouça quando chega em casa. Eu não quero que você fique aí batendo papo, vai assistir futebol, coisa. A missão do marido é amar, e a mulher se submete a esse amor. Que mulher tem dificuldade de fazer isso? A minha não. Irmãos, eu prego o meu coração.
Ali existe uma mulher, que é uma mulher de Deus. Eu a amo. E ontem, depois do pôr do sol, eu deitei no colo dela no sofá. Fiquei fazendo carinho no rosto dela. Ela é linda demais. Eu a amo. Somos casados há 29 anos. Eu beijava ela escondido nesse colégio em 88. Era uma bênção, irmãos. Eu amava chegar sexta-feira, para ir ali naquele dormitório, ali em cima, arrumar a sala do professor Orlando Ritter. E ela botava a toalha e a flor, e quando ela virava, eu dava um agarrão. Agarrão teológico. Devagar. Santo. Casamos direitinho. Faz 32 anos isso, eu amo ela. A missão do marido é ser como Cristo, e a Bíblia diz, nós amamos a Jesus porque Ele nos amou primeiro. Você olha para a cruz, você olha para o sacrifício, você olha para Jesus, e você é atraído por uma coisa, não porque alguém manda em você, mas porque alguém morreu por você, vive por você e voltará por você. Você ama porque Ele te amou, e Ele te amou através de uma cruz. Mulher, se submeta. Submissão, se submeta a essa missão. Por isso que a Bíblia fala 7 vezes, 5 para o homem e 2 para a mulher, como ao Senhor. E agora eu vou falar uma coisa e não vou para a porta cumprimentar, porque alguns vão querer me bater. Irmãs de Jesus, se o teu marido não for um homem como Cristo, se ele for bruto, violento, grosso, se fala palavrão, se não é um homem bondoso, não se submeta a ele. Não é da vontade de Deus que uma mulher se submeta aos maus tratos, à grosseria, à violência emocional. Sabe, irmãos, como pastor de igreja em vários distritos, o que eu mais encontrei em termos de casamento eram mulheres mutiladas emocionalmente, tristes, deprimidas, porque havia um homem dentro de casa que não era um Cristo. Era o inimigo de Cristo. E dizia, eu sou o cabeça, eu mando aqui. Não é o que está na Bíblia. Seja como Jesus. Seja como Cristo. Aí eu me lembro, pastor Cláudio Bels, pastor João Wolff. Vou citar esses 2 homens conhecidos. Fui pastor desses homens de Deus lá na Central de Curitiba. Eu ia na casa do pastor Cláudio Bels. Eu ia na casa do pastor João Wolff e via como aqueles homens tratavam as suas esposas, e aquilo ficava na minha mente. Amor, carinho, sacrifício. Por isso que a Bíblia diz, no verso 22, coloque os olhos lá, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como? Como? Como é submissa a Cristo. O verso 24, como, advérbio de modo, como porém como a igreja está sujeita a Cristo, assim também, esse é o modelo, as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Eis porque deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Você deixa o seu pai, a sua mãe, e você toma uma mulher para amar, para proteger, para cuidar, para alimentar espiritualmente, emocionalmente, não para mutilá-la, não para machucá-la, não para traí-la, mas para cuidar dela, porque ela é uma filha de Deus. Sabe como que Jesus corroborou isso? Na minha visão, a maior atenção de Cristo não foi dada aos homens, ou a um homem. A maior atenção de Cristo foi dada a uma mulher prostituta. O maior derramamento do amor divino do cabeça foi derramado sobre uma prostituta. E aí você pega a lista das improváveis: Raabe a cananeia, Ruth a moabita, Maria Madalena prostituta, a lista, Tamar, de Ruth,
De Raabe, de Tamar, vem Jesus Cristo. Dessa linhagem vem Cristo, o Filho de Deus. E a maior atenção que Ele deu, isso encanta o meu coração. Um dia eu vou pregar um sermão que eu tenho 7 vezes que Maria esteve aos pés de Jesus. Havia 7 demônios em seu corpo, e 7 vezes ela esteve com Cristo, e ela foi libertada para ser o maior troféu da graça de Jesus Cristo. Mulher não é inferior, a mulher, ela é igual perante Deus. Ela só deve se submeter à missão que o homem tem de ser Jesus dentro de casa. Essa semana, eu não estava muito bem. Estava muito triste. Uma situação aí deixou triste. E a minha esposa viu eu assim, um pouco triste dentro de casa. Ela falou, você está um pouco ansioso? Eu falei, estou. Eu tenho zelo, irmãos, pela casa de Deus. Eu tenho zelo pela causa de Deus. Eu estava sofrendo por uma coisa aqui da igreja. E a minha mulher me chamou no quarto. E ela disse, eu quero orar por você. Obrigado, bem. Eu tenho uma mulher de Deus dentro de casa. É a minha pastora. É a minha confidente. É onde eu derramo as minhas lágrimas. Mas também dou flor toda semana. Amo gastar com flores com ela. Não muito caro, né, irmãos? Vamos devagar. Mas, às vezes, uma orquídea de R$29,90, que São Paulo é caro demais esse negócio. Um vasinho, um cartão, um bilhete. Mas todo dia eu olho nos olhos dela e digo, eu te amo. Todo dia. Uma porque eu amo, mas ela precisa ser alimentada emocionalmente. Por isso que ela tem quase 50 anos e parece uma garotinha. Agora tanta irmã com fome, com sede de carinho, de afeto. Eu nunca vi uma mulher não respeitar, admirar. A Bíblia diz, e a mulher respeite o marido. Mas que tipo de marido, irmãos? Que tipo de marido? A mulher respeite o esposo. A esposa respeite o marido. O respeito aqui não é medo, é uma admiração. Elias Azevedo, eu não sei se eu vou errar, mas a impressão que eu tinha quando fazia teologia, que você era um homem extremamente amoroso com a professora Zilda. Ou eu estou errado, seu gaúcho? Não. Eu chorei quando soube da morte dela. Nós choramos em casa. Eu ouvia, amava ouvir os discos. E eu sempre tive você como um homem que era amoroso com a esposa. Eu penso que eu não estou errado. Ah, irmãos queridos. Homem, você é o líder. Sim, liderar na Bíblia é servir. E agora, irmãos, quero encerrar. De tudo que eu falei, guarde uma frase. A maioria dos problemas conjugais tem origem no pecado, e todo pecado tem origem no egoísmo. Essa é a raiz de todos os problemas conjugais. Egoísmo. Quantas visitas pastorais, pastor, estou com um problema no meu lar. Lá vai o pastor. E aí é duro você dizer para o irmão, irmão, você não está com um problema no seu lar, você está com um pecado na sua vida. Ah, pastor, eu cometi um deslize. Você não cometeu um deslize. Você está assistindo pornografia. Você está adulterando. Você está mentindo. Isso não é deslize, isso não é um problema, isso é um pecado. Irmãos, e agora virou essa confusão. Nada a ver. Pecado continua sendo pecado, e a maioria dos problemas conjugais tem a sua raiz no pecado, e o pecado tem a sua raiz no egoísmo.
Nunca vi um homem bondoso, amoroso, cristão, genuíno, verdadeiro. Salvo se a mulher não é normal. Uma mulher feliz, contente, agradecida. Uma das coisas mais lindas que eu já vi várias vezes é alguém, a mulher chegar e dizer: pastor, eu tenho um marido de Deus em casa. Irmãos, a carga maior é sobre nós, os homens, a responsabilidade maior é nossa. Por isso que 5 vezes fala: marido como Cristo, sacrifício como Cristo, santificação como Cristo, doação como Cristo. E 2 vezes fala: mulher, se ele for assim, se submeta e respeite. Como convém ao Senhor, Colossenses 3, como convém. A igreja não tem um programa chamado Quebrando o Silêncio? A igreja não prega o que a Bíblia prega, não a violência. E o que pode ser violência, irmãos? Uma palavra ofensiva, falta de perdão, falta de carinho, falta de afeto, compreensão. Um dia, numa igreja que eu fui pastor por aí, a irmã chegou sozinha na igreja. Eu falei: cadê o marido? Me abandonou. Arrumou uma garota de 22 anos. Fui procurar o ser vivente. Irmão, o que aconteceu, irmão? Não amo mais. Por quê? Ela envelheceu e não é mais aquela jovenzinha. Minha natureza alemã. Senta aí, irmão. Irmão, como é que foi a vida de vocês? Casamos pobre, como a maioria de todos nós. Casamos com poucas coisas. E essa mulher trabalhava 3 turnos. De manhã, de tarde e de noite. Ajudando o esposo na construção de um negocinho, que virou um negócio, ficaram bem de vida. Cuidando dos filhos e da casa, porque não tinha dinheiro para empregada doméstica. Filhos, casa e empresa. Se doou, se entregou. Cuidou das finanças, o marido vendia, ela administrava. Zelosa, caprichosa, econômica. O negócio prosperou, Deus abençoou. E agora o bonitão, com 55 anos, 56 anos, com a sua BMW, não amo mais. Ela está feia, acabada. Deus me dê paciência aqui. Falei: você está em pecado. Essa mulher deu a vida por você, pelos seus filhos, pela empresa, pelo negócio, e você não tem caráter e dizer não amo mais. Agora arrumou aí uma garota de 22 anos, tenha vergonha na cara, irmão. Não vem mais na igreja. Falei: fica à vontade. Só falta chegar e dizer assim: pastor, faz o nosso casamento? Irmãos, vamos pensar. Vamos ser sérios. O homem deixará o pai e a mãe, por quê? Para ser como Cristo, diz a Bíblia. Eis porque, como Cristo foi e é o cabeça da igreja. O que Jesus fez por você, igreja. O que Jesus fez por mim, igreja. Deu a vida. Andou aqui cuidando das criancinhas. Eu tenho certeza que Jesus entrasse na igreja, sabe, amanhã ele ia sentar ali. Amou as prostitutas, os ladrões, os perdidos. Olhe para Jesus, marido, e seja como ele para tua esposa, porque Cristo é o teu cabeça. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 3:11, abre a Bíblia lá para a gente encerrar. Eu ia ler alguns textos, mas o tempo estava avançando, eu achei não ler. 1 Coríntios 3, verso 11. 1 Coríntios 11, verso 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, verso 11. 11, verso 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. E o homem o cabeça e Deus o cabeça de... Querido irmão, como é que Cristo te trata? Jesus é o teu cabeça, como é que Ele te trata? Diz para mim, irmão, como é que Cristo te trata?
com perdão, com amor, com misericórdia, com longanimidade, com paciência. E por que você trata a sua esposa diferente? Quer que ela seja submissa? Você está errado. Irmãs, não se submetam a esse tipo de marido que não seja como Cristo. Não respeite grosseria, não respeite maus tratos. Você é uma filha de Deus salva pelo sangue de Jesus Cristo. Você tem valor. Maridos, cuidem da sua esposa, porque você deixou o seu pai e a sua mãe para ser um Jesus na vida dela. Cristo é o teu cabeça. E Deus terá misericórdia se você não for um marido bom, até que Ele volte. Ou até que você morra. Mas um dia, se você for um marido ruim, você vai prestar conta para Deus. Tenha certeza disso. Sejamos como Jesus em casa. É fácil? Não. Mas é tão gostoso, irmãos, eu gosto de dizer isso. Tem 2 lugares que eu amo ir. Quarta-feira, em virtude desse problema aí, eu não pude vir ao culto. Eu amo entrar no portão daquele colégio. Quando eu recebi o chamado, eu entrei naquela porta sozinho, me ajoelhei aqui. Eu amo essa igreja do meu coração. Eu amo. Eu gosto de vir à igreja. Gosto. Mas, irmãos, quando termina tudo, eu pego o rumo de casa. Eu amo ir para casa. Eu amo abrir a porta e saber que atrás de uma mesa tem uma mulher que eu vou beijar, que eu vou abraçar. Eu amo voltar para casa, porque eu sei que lá tem uma mulher de Deus, e lá eu vou me encontrar com um lugar de paz. Seja o marido como Cristo. Irmãs, não tenham medo de se submeter à missão do seu marido sendo como Jesus. Convide Jesus para morar, marido, em seu coração, em seu lar, em sua vida. Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, Jesus, através do apóstolo Paulo, deu o motivo pelo qual deveríamos deixar nosso pai e nossa mãe e desposar uma mulher, para alimentá-la, protegê-la, amá-la, para servi-la, para santificá-la no sentido de protegê-la e preparar ela para um dia entregar ela na presença do Senhor. Que tremenda responsabilidade, Pai. Dá-nos o coração e a mente de Cristo. Derrama o Espírito Santo amor em nosso coração, respeito a essa bênção que o Senhor colocou em nossa vida. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que acha uma esposa encontrou a graça e a bondade de Deus. A responsabilidade maior, o peso maior recai sobre o homem. Ele é o líder, ele é o sacerdote. Liderar na Bíblia é servir, é o amor sacrificial, é o amor doador, é o amor santificador. E então a mulher terá o amor agradecido, o amor gratificante, o amor respeitoso, o amor admirador. Esse é o modelo de Cristo. Abençoa cada casal que está segurando a mão do seu cônjuge nessa manhã. Sela este casamento com o Espírito Santo. E se algum marido aqui tem sido rude, que ele coloque os joelhos no chão e diga: Deus, me dê um coração, porque o Senhor é o meu cabeça, e como o Senhor me trata, eu haverei de tratar a minha esposa. Abençoa o lar e a família de todos aqui. Por favor, abençoa a nossa igreja, a tua família. Somos a tua noiva, e assim que o Senhor cuida de nós, está construindo um lar para a tua noiva, e o Senhor virá buscar a tua noiva para o casamento eterno. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém.